Olá, eu me chamo Josi, sou reikiana, mestre e professora de Reiki. Eu também sou a criadora da Semana Descomplicando Reiki e criadora do treinamento avançado Descomplicando Reiki. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à terceira aula dessa série de vídeos, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para ganhar muita experiência prática e para nunca mais sentir insegurança ou ansiedade em qualquer tipo de aplicação de Reiki. É com muita alegria que eu estou aqui transmitindo a você um pouco da minha experiência prática que eu adquiri ao longo desses mais de 12 anos no Reiki. No primeiro episódio, eu te contei um pouco da minha história, como que eu fiz para criar um método de preparação através do qual é possível que qualquer reikiano, mesmo sem experiência prática alguma, possa se sentir completamente preparado para todas as aplicações de Reiki, seja em si ou nos outros, eliminando assim todo tipo de medo e de insegurança, como se tivesse anos e anos de prática. Eu também falei detalhadamente como se proteger energeticamente nas suas aplicações em outras pessoas, te mostrei como iniciar e finalizar suas aplicações e ainda dei dicas para você sentir o Reiki fluindo nas suas mãos. Já no episódio 2, eu te passei algumas técnicas para você começar a aplicar o Reiki desde já para casos de ansiedade, depressão, emagrecimento, aumento da imunidade e dicas para as aplicações nas crianças. Se você não assistiu aos episódios 1 e 2, para tudo e vai lá assistir. Eles vão sair do ar em poucos dias, então você não pode perder esse conteúdo. Não caia na tentação de querer assistir ao terceiro episódio sem ter assistido os anteriores. Eu organizei uma sequência de aulas para que elas sejam assistidas exatamente na ordem apresentada. Então, para que você entenda perfeitamente tudo aquilo que eu quero te passar e para que não fique nenhuma dúvida, é fundamental que você assista todas as aulas e não pule nenhuma delas. Bom, no episódio de hoje, eu vou falar sobre os principais símbolos no Reiki. Vou te falar qual é a ordem certa dos símbolos e se é melhor você desenhar com as mãos ou mentalmente. Eu vou te falar detalhes sobre o Chokurei e você vai aprender como usar o Sei-Reiki na prática, para entender de uma vez por todas como ele funciona. Ainda nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas que eu tenho recebido de reikianos que me acompanham nas redes sociais, porque eu tenho certeza que as respostas vão te ajudar na sua prática do Reiki. Se você deseja abandonar a insegurança de aplicar Reiki e ganhar muita experiência prática, fica comigo até o final dessa aula. Quantas dúvidas que foram enviadas, vamos lá. A Ana Paula Bittencourt, de Porto Alegre, que me acompanha nas redes sociais, enviou a seguinte pergunta. Josi, eu fiz um bom curso de Reiki e me debrucei na apostila e nos materiais escritos para aprender tudo. Inclusive comprei e já li 3 livros de Reiki. Faz tanta diferença assim eu saber ou não a prática? Olha, Ana, nos meus mais de 12 anos de Reiki, eu já vi muitos reikianos com a teoria na ponta da língua, mas que quando chegavam lá na hora da prática, travavam e não sabiam o que fazer. E eu te falo isso porque o Reiki é prática. A gente não aplica o Reiki na teoria, e sim na prática. A teoria é uma base, mas tudo acontece na prática. Por exemplo, você pode ter decorado uma sequência de posições para fazer as suas aplicações de Reiki, mas se você não entender que as pessoas são diferentes e precisam de energia em locais diferentes e por tempos diferentes, você não vai ter grandes resultados. Não dá para a gente fazer a mesma aplicação para todas as pessoas em todos os casos. Até dá, mas o resultado não é bom. Então você pode ver que muitas vezes não basta apenas o conhecimento teórico de um curso ou de livros sobre Reiki. Se você não souber como aplicar Reiki de verdade, toda essa energia linda que sai através das suas mãos vai acabar desperdiçada. Infelizmente, durante os cursos de Reiki, as pessoas não são alertadas sobre essa importância da prática. Muitas nem praticam durante os cursos, e as que praticam é pouco. Geralmente aprendem algo genérico, algo bem amplo, uma quantidade X de posições, 14, 21 ou 7 posições ou outras quantidades. E não aprendem como usar o Reiki para cada caso, não aprendem como calcular o tempo de aplicação, se baseando pelo nosso relógio interno mesmo. Por exemplo, se alguém te procura com crises de gastrite e você vai fazer uma aplicação padrão em diversos pontos nessa pessoa.
provavelmente ela vai sair igual como chegou ou talvez um pouco melhor, porque a energia ela vai ser distribuída em vários locais e ela não vai ser concentrada no local que aquela pessoa precisava naquele momento. Agora, quando você sabe os pontos ideais de aplicação para gastrite, quais os símbolos mais indicados, quais emoções precisam ser tratadas para que a dor diminua, você tem muito mais resultados, porque você vai na causa, na emoção que precisa ser trabalhada. Você vai direcionar a sua aplicação para aquilo que aquela pessoa mais precisa naquela hora. Então, Ana, eu acredito que deu para você entender que mesmo que você leia todos os livros de Reiki, mesmo que você faça 5 cursos em todos os níveis, se você não entender como o Reiki funciona, como ele funciona na prática, você não vai ter resultados. Eu não tenho dúvidas, Ana, que um reikiano que não conhece a prática tem bem menos chances de ter resultados com o Reiki. A segunda pergunta veio do Rio de Janeiro. A Marina Francischini, que é reikiana, mandou a seguinte pergunta. Josi, eu sou reikiana nível 3 já há algum tempo, mas eu aplico pouco e acabo aplicando só em mim porque eu não sei se a energia está funcionando, eu tenho receio de aplicar em outras pessoas por isso. Eu também não sei se o que eu sinto nas minhas mãos é o reiki ou se são coisas da minha cabeça. Essa falta de conhecimento que eu sinto pode me prejudicar? Muito obrigada pela sua pergunta, Marina, e eu já te respondo que sim. A sua falta de experiência prática e a falta de conhecimento sobre o que você sente durante o Reiki, infelizmente podem te prejudicar. Uma coisa é você errar quando você aplica em você. Outra coisa é você errar numa aplicação em outra pessoa. Isso pode marcar de forma negativa a sua caminhada no Reiki. Eu vou aproveitar para te contar uma história que aconteceu em uma das minhas primeiras aplicações de Reiki em outras pessoas. Depois que me tornei reikiana, eu queria logo mostrar para todo mundo que o Reiki funcionava e queria ajudar a minha família e os meus amigos. Uma amiga, depois de bastante insistência minha, aceitou receber o Reiki. Claro que eu fiquei muito nervosa, mas eu tinha estudado muito sobre o Reiki, então eu achei que eu ia arrasar na minha aplicação. Na hora que eu fui aplicar nela, eu não sentia nada nas minhas mãos. Era como se eu estivesse fazendo qualquer coisa menos o Reiki, porque eu não sentia nem calor, nem formigamento, nem vibração, absolutamente nada. O problema é que eu falei para minha amiga que ela ia sentir muitas coisas, que ela sentiria o corpo dela aquecer, que ela sentiria a energia saindo das minhas mãos. Acontece que se eu não estava sentindo nada, imagine então a minha amiga. E não demorou muito para ela começar a me questionar se eu estava brincando com ela, porque ela não sentia nada. Eu fiquei ali algum tempo tentando sentir alguma coisa, mas nada acontecia. Então eu desisti da aplicação e pedi desculpa para minha amiga. Ela saiu falando para todo mundo que o Reiki era mentira, que não funcionava, porque ela não tinha sentido nada e eu falei para ela que eu também não estava sentindo nada. Eu fiquei muito frustrada e muito chateada, porque eu sabia que o Reiki funcionava, mas eu não entendi o porquê eu tinha dificuldades em sentir a energia. Mas como eu não desisto fácil, eu comecei a me aplicar todos os dias e comecei a anotar tudo que eu sentia nos mínimos detalhes. Aos poucos eu comecei a sentir a energia nas minhas mãos, senti minhas mãos aquecendo e formigando. Eu fiquei muito feliz porque eu precisava daquela prova, para me mostrar que o Reiki realmente funcionava comigo. Mas aí vieram outras questões. O que significava tudo aquilo que eu sentia? Quando eu sentia calor, o que aquilo queria dizer? E quando as minhas mãos ficavam geladas? Eu não sabia. E eu passei então de um estágio de não sentir nada para começar a sentir e não entender nada. Olha a confusão. Foi só depois de muita prática, de muitos anos no Reiki, é que eu entendi o significado das sensações. Eu entendi o porquê as pessoas sentiam coisas diferentes durante o Reiki. E também ficou claro para mim por que às vezes eu sentia mais e outras vezes eu sentia menos. Com a prática de muitos anos eu descobri todas essas respostas. Então, Marina, eu recomendo a você, assim como a todos que estão assistindo essa aula, que você peça para alguém mais experiente que você para que te transmita os conhecimentos práticos, para que te ensine aquilo que a gente não encontra nos livros. Porque você precisa ter um mentor, uma pessoa que você pode confiar e que tenha muita experiência para te ensinar. Você pode escolher qualquer pessoa que você confie e que esteja perto ou até mesmo longe de você.
O único requisito é que essa pessoa tenha muita experiência prática para transmitir e que ela te deixe tranquila com os ensinamentos. Eu não sei se você recorda, mas no primeiro vídeo eu contei um pouco da minha história. Quando eu fiz a minha primeira autoaplicação, embora eu tivesse muito conhecimento teórico, eu não tinha qualquer experiência prática. Por isso eu acabei sofrendo e errando muito. Porém, depois de muita frustração, eu prometi para mim mesma que eu ia anotar para o resto da minha vida tudo aquilo que viesse a acontecer comigo durante as minhas aplicações de Reiki, para que eu nunca mais passasse por qualquer dificuldade e também para que eu pudesse, no futuro, transmitir isso para outras pessoas, transmitir a minha experiência prática. Então, Marina, se você quiser conhecer e assimilar em pouco tempo a experiência prática que eu consegui ao longo dos meus mais de 12 anos no Reiki, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final. A notícia boa que eu quero te dar é que você não precisa errar para aprender. Você não precisa passar pela experiência negativa para aprender. Mais do que falar, eu quero te mostrar como é possível sair de um patamar de total insegurança nas aplicações de Reiki para um nível muito superior, de tranquilidade, de alegria e de gratidão nas suas aplicações. Olha, Marina, eu posso te garantir que qualquer pessoa que tenha feito cursos de Reiki, em qualquer nível, pode ser 1, 2, 3, mestrado, enfim, é capaz de assimilar as técnicas de preparação que eu desenvolvi para fazer as suas aplicações de Reiki em você e nos outros. Basta observar e seguir as dicas e orientações práticas que eu estou te passando nesses vídeos e que eu também vou passar no meu treinamento avançado para aqueles que desejarem. A terceira dúvida que eu vou responder veio de São Paulo. Paulo Duarte mandou a seguinte questão: sou nível 2, mas até agora eu não pratiquei muito. Eu já devo fazer o nível 3 para ter acesso a outros símbolos? Paulo, obrigada pela sua pergunta, ela é muito importante e eu sei que muitas pessoas têm a mesma dúvida. Vamos lá. Durante os seus cursos de Reiki, com certeza você recebeu muitas informações. São posições que temos que decorar, símbolos, regras e tudo mais. Na hora que nós pegamos tudo isso que aprendemos e vamos colocar em prática, é que as coisas complicam. Surgem as dúvidas e a gente não sabe se está acertando ou errando. Às vezes bate até um desânimo e uma vontade de desistir. Acontece que a maioria dos reikianos cria uma ansiedade muito grande para ir para outro nível de Reiki, sem ao menos ter praticado o nível que já tem. Muita gente acha que precisa do mestrado para ser um bom reikiano, ou acha que somente com outro nível ou outro símbolo é que o Reiki vai funcionar. Hoje nós vamos falar sobre os símbolos e você vai ver que não precisa de nenhum símbolo para aplicar o Reiki. Eles são auxílio, mas eles não são obrigatórios. As pessoas não praticam o Reiki, não usam o Reiki no nível que já estão e querem ir para outro nível achando que vão melhorar a prática, que vão entender melhor a energia, mas não é assim que acontece. Então eu peço que você tenha calma, porque não é indo para outro nível de Reiki que você vai entender mais sobre energia. Se você for nível 1, mas aplicar Reiki todos os dias e entender como a energia funciona, vale mais do que você ser mestre e não praticar. É preciso viver cada nível com calma, sem correria. Não adianta fazer um nível atrás do outro e não entender e não vivenciar o Reiki na prática. Alguns reikianos acabam fazendo vários níveis de uma vez só e isso deixa as pessoas ainda mais confusas, porque elas não sabem o que cabe em cada nível, acabam sofrendo muito nas iniciações porque acumulam um processo de limpeza de uma vez só. E eu posso apostar que você que está me assistindo não precisa de um novo nível de Reiki agora. O que você precisa é conhecer o Reiki na prática e isso não depende do nível em que você está. Não é uma iniciação nova que vai trazer mais conhecimentos práticos sobre o Reiki. Você já é reikiano. Você precisa conhecer o Reiki na prática. E é isso que eu estou fazendo aqui na semana Descomplicando o Reiki. Eu estou te mostrando o meu conhecimento prático que eu adquiri nesses 12 anos em que eu estou no Reiki. Agora, prepara papel e caneta que nós vamos começar a falar sobre os símbolos do Reiki. Existem centenas, isso mesmo, centenas de símbolos nos mais diversos sistemas de Reiki. Mas nessa semana nós vamos falar dos mais conhecidos: Chokurei, Seireiki,
Hon Shaze Shonen, que eu já vou combinar aqui que a gente vai chamar de Hon, o Daikomyo tradicional e o Daikomyo tibetano. Os símbolos, eles são como ferramentas que nos ajudam nas aplicações de Reiki. Eles direcionam a energia para pontos que nós queremos, aumentando assim o fluxo de energia num local ou num campo energético. Por exemplo, se você quiser colocar um quadro na parede, você vai ter que colocar um prego, certo? Você pode até tentar colocar esse prego apenas com uma pedra, por exemplo, usando ela para furar a parede, para martelar o prego. Mas vai demorar, talvez você machuque as suas mãos e talvez o prego não fique bem preso, mas ele vai estar na parede. Agora, se você usar um martelo, toda a sua força vai para o local certo, porque você tem a ferramenta certa. Você coloca o prego na parede com poucas marteladas. E com os símbolos do Reiki é parecido. Eles são como um martelo, eles ajudam a gente a direcionar a energia. Dito isso, eu quero falar sobre uma das dúvidas mais comuns que as pessoas têm, que é se precisa desenhar os símbolos com as mãos ou se pode ser mentalmente. E sim, você pode desenhar das duas formas. Algumas pessoas preferem um desenho com as mãos, já outras se adaptam melhor com o desenho mental. Mas fique tranquilo que os símbolos funcionam das duas formas. O desenho de forma mental, ele é bom quando a gente está em locais públicos, que a gente quer uma aplicação do símbolo mais discreta. Assim você desenha o símbolo apenas com a mente e ninguém vê. Já a ordem dos símbolos é outra coisa que tira o sono das pessoas. Qual símbolo eu devo usar primeiro? Eu preciso ativar um símbolo usando o outro, entre outras questões. E, gente, não há uma ordem padrão do uso dos símbolos, ou seja, você não precisa usar primeiro o Chokurei e depois o Seireiki e assim por diante, ou o contrário. Você pode usar qualquer símbolo em qualquer ordem, desde que você seja iniciado nesse símbolo. Então, se você quiser usar o Daikomyo, por exemplo, e depois usar o Hon, tudo bem. Se você quer usar o Chokurei e depois o Seireiki, tudo bem. Ou seja, não importa a ordem que você vai usar. Quem decide isso é exclusivamente você, não tem um padrão ou uma obrigação. Mas, Josi, como que eu vou escolher os símbolos que eu vou usar em cada aplicação? Através da sua intuição. Lembra que eu falei na primeira aula dessa semana que eu te ensinei a iniciar as aplicações de Reiki? Então, no momento daquela concentração inicial, observe se você intui algum símbolo e perceba se vem algum símbolo na sua mente. Se vier, você vai usar esse símbolo na aplicação. O uso dos símbolos ele é mais efetivo quando você usa assim de forma intuitiva. Não precisa usar todos os símbolos que você tem e comece a usar apenas aqueles que você realmente sente no seu coração que você deve usar. Dessa forma, você usará os símbolos que realmente são necessários e que vão te ajudar nas suas aplicações. Você pode desenhar os símbolos nas suas mãos, no receptor ou até no ambiente, no local de aplicação. O uso do símbolo também é livre, assim como o uso dos símbolos não é obrigatório. Sim, você pode aplicar Reiki sem nenhum símbolo. E isso é comum de encontrar em reikianos que já conhecem a energia há muito tempo e que não usam mais símbolos porque adquiriram tanta experiência prática que não sentem mais essa necessidade de usar os símbolos. Como eu te falei e eu vou repetir, eles são ferramentas e ajudam sempre, mas você não tem a obrigação de usar nenhum símbolo. E você consegue perceber que esse tipo de conhecimento você só adquire na prática? Somente depois de muitos anos de Reiki que você ia notar que você pode aplicar Reiki sem símbolos. Agora nós vamos falar exclusivamente do Chokurei. Chokurei é ligado diretamente com o nosso campo físico e com o campo material. Então tudo que se relaciona com isso, você pode usar o Chokurei que você vai ter bons resultados. Pessoas, objetos, animais, em locais, em tudo isso é possível desenhar o Chokurei. Eu vou te falar como usar ele no dia a dia para você já começar a praticar. Você pode desenhar ele numa garrafa de água que você toma todos os dias para energização e proteção. Então você pega a garrafa de água e aplica o símbolo nela uma vez por dia. Não precisa aplicar Reiki em seguida, é só fazer o desenho do símbolo mesmo. Você pode usar também nos alimentos que você vai consumir para a limpeza energética deles. Por exemplo,
Caso outra pessoa tenha manipulado aquele alimento que você vai comer, ele pode ter absorvido a energia daquela pessoa, que quando você consome, recebe essa carga energética. Então, para limpar energeticamente esse alimento, você vai desenhar o Chokurei em cima da sua refeição. Outra aplicação ótima para o Chokurei é em medicamentos para auxiliar nessa redução dos efeitos colaterais dos medicamentos. Seja para uso contínuo ou um uso pontual, você vai desenhar o símbolo em cima do comprimido e vai ingerir ele, que ele já vai receber essa carga energética do símbolo. Mais uma aplicação incrível para o Chokurei é nos ambientes para limpeza e proteção energética. Os ambientes, mas principalmente as paredes e os cantos, eles acumulam muita energia. Então, para limpar e proteger os ambientes, você pode desenhar o símbolo nas 4 paredes uma vez por semana. Isso já é o suficiente. Esses desenhos dos símbolos podem ser mentalmente ou com as mãos mesmo. Então, tudo que é material ou para dores e doenças no corpo físico, se você usar o Chokurei, vai ter bons resultados. Não é obrigatório aplicar o reiki após o desenho, só o símbolo ele já canaliza a energia e já direciona, mas claro, se você fizer uma aplicação de reiki em seguida do símbolo, ele vai ter mais potência. Agora, uma coisa muito importante, estamos falando de símbolos, mas caso você não seja iniciado nesses símbolos que eu estou comentando, não tem problema, você não vai usar os símbolos e você vai fazer aplicações de reiki nos locais que eu estou te ensinando. Como eu disse, vou reforçar, você pode aplicar o reiki sem símbolos, então faça as aplicações que eu estou te ensinando, porém não use os símbolos. Troque os símbolos por aplicações de reiki nos locais que eu estou te ensinando, combinado? Agora vamos falar sobre o esquecido Sei Reiki. Muitas pessoas deixam de usar o Sei Reiki porque nem sabem para que ele serve. Ele tem ligação direta com o campo emocional, então tudo que envolve as emoções, sejam boas ou ruins, você pode usar ele que ele vai te ajudar. Por exemplo, use ele durante uma briga, desenhando entre as pessoas que estão brigando, isso vai acalmar os ânimos. Você pode usar também quando você está sentindo raiva. Aplica ele no chakra plexo solar e faz uma aplicação de reiki em seguida para aliviar essa emoção. Inclusive, cuide com a raiva, porque ela é uma emoção muito tóxica. Perceba que quando uma pessoa está com raiva, ela contamina todo o ambiente. Então, sempre que você sentir raiva, para um instante, faz o uso do Sei Reiki junto com a aplicação de Reiki para equilibrar essa emoção no plexo solar. E aproveitando, o chakra plexo solar é o centro das nossas emoções mais densas. Sempre que você quiser aplicar Reiki para uma emoção negativa, como tristeza, raiva, enfim, lembra de aplicar no plexo solar. Você também pode usar o Sei Reiki nas aplicações para ansiedade e depressão que eu te mostrei no passo a passo da última aula. Nesses casos, aplique no plexo solar o símbolo e depois faça as posições ensinadas na aula anterior. Lembrando que essas dicas valem para aplicações em você ou em outras pessoas. Tenho certeza que em algum momento você já ficou em dúvida sobre os símbolos do reiki, não é mesmo? Mas você que está aqui se dedicando a participar dessa semana de aulas, nunca mais vai errar. Bom, como eu já mencionei nas aulas anteriores, eu acredito que até agora você tenha percebido que conhecer a técnica adequada e a prática é a chave para eliminar qualquer dúvida ou insegurança durante o reiki. Eu acredito também que milhares de reikianos querem e precisam aprender o reiki na prática. Precisam aprender tudo isso que eu aprendi durante 12 anos. Muitos sentem a necessidade de continuar estudando todos os assuntos que foram tratados até aqui. E muitos também querem um auxílio de um profissional mais experiente para ajudar a saber como aplicar o reiki na prática. Muitos querem uma fonte segura de informação, já que infelizmente a gente vive numa era de fake news e no reiki não faltam mitos e informações confusas na internet. Enfim, muitos sabem que esse evento é apenas o começo, é apenas uma pontinha do iceberg de tudo que deve ser estudado e colocado em prática nesse universo tão grande que é o reiki. Se você está entre as pessoas que não querem parar, se você é um daqueles que não se conformam em não saber quando e onde aplicar reiki,
Se você sente a necessidade de pertencer a um grupo destinado à prática do Reiki com segurança e tranquilidade para toda e qualquer situação, eu quero te dizer que no próximo episódio eu vou te apresentar em detalhes como vai funcionar o treinamento avançado Descomplicando o Reiki, que as inscrições vão abrir nos próximos dias. O que eu posso adiantar é que será um treinamento totalmente prático, voltado a te ajudar a superar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer insegurança e qualquer dúvida que você tenha. Um treinamento onde eu vou transferir para você simplesmente toda a minha experiência prática que eu demorei mais de 12 anos para conquistar e aprender. A ideia é formar um grande grupo de ajuda mútua, uma egrégora mesmo de reikianos que querem praticar. Um grupo onde as dúvidas serão transformadas em respostas e soluções da forma mais rápida possível. Nós vamos formar um time de reikianos com capacidade e habilidade para atuar em qualquer aplicação de Reiki, seja em si ou seja nos outros, levando essa energia linda para os 4 cantos do mundo, espalhando assim amor, transformação através das nossas mãos. E se você já se imagina fazendo parte desse grupo, eu quero te dizer que você não pode perder a próxima aula. Mas é claro que na próxima aula, além de eu te dar todos os detalhes do treinamento avançado Descomplicando o Reiki, eu também vou te dar muito conhecimento prático. Nós vamos falar mais sobre os símbolos e mergulhar no Honsha Shonen e no Daikomyo tradicional e tibetano. Você vai aprender na prática como aplicar o Reiki sem símbolos e eu vou te mostrar o que acontece quando você desenha algum símbolo errado. Eu vou te contar alguns segredos que vão facilitar os seus desenhos e também vou te falar sobre o uso prático do Hon, além de você saber mais também sobre o Daikomyo tradicional e o tibetano. Você vai entender como usar cada um deles para cada caso e como aproveitar melhor o que esses símbolos têm para te oferecer. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que se você errar um traço durante a aplicação do símbolo, isso vai interferir no resultado final? Essa e muitas outras dúvidas sobre esse tema eu vou te responder na próxima aula. Eu tenho certeza que esse conteúdo será transformador para você. Mas agora, rola essa página para baixo e deixa um comentário ou uma dúvida. Me diz o que você está achando do nosso evento até agora. Ah, e não esquece de entrar no nosso canal do Telegram para poder baixar o material escrito da aula de hoje. Hoje, às 19 horas, eu vou liberar lá no canal do Telegram um PDF incrível com resumo de tudo que nós tratamos até agora no nosso evento. Então corre lá baixar o material. Eu quero te agradecer mais uma vez por você estar caminhando comigo até aqui e dizer que eu não vejo a hora de te encontrar na nossa próxima aula. Gratidão!